Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e o seu dinheiro também. Hoje a gente vai fazer um debate aqui, trazemos uma convidada muito especial que sabe tudo de investimento, vai ensinar você a pegar o troco da cerveja e transformar num carro, tá? O que você acha da ideia, hein? Tô aqui hoje com o Velk. E aí, tudo bom, Velk? Beleza, mano? Bom? Beleza. Tá animado, hein, Velk? Tá animado, hein? Opa. Tô aqui com o Alexandre também. Fala, Salve, Alexandre. Salve, muita grana, demente. E a nossa convidada especial hoje é a Carol Daia. Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite. Por favor, se apresente pra galera aí. Fala, Bruno, Alexandre, Evandro. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço aí também o convite, né? E agradeço também por vocês terem organizado a agenda de vocês para a gente bater aí o horário. Muito obrigada por essa gentileza. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, gravando esse podcast Dementes, né? Achei muito bacana esse nome, gente. Vocês podem me dizer aí o que vocês pensaram para esse nome? Daqui a pouco você vai descobrir. Tá bom. 5 minutos de conversa você vai descobrir o porquê que chama Demente. Carol, a gente fica muito honrado com a sua presença aqui, tá? Muito obrigado. Imagina. Você vai abrilhantar bastante aqui. De antemão, já peço desculpa pela nossa idiotice, nossa demência, beleza? Não se desculpa. Não precisa. Vamos lá, Velk. Manda bala, mano. Carol, boa tarde. Aí, Boa tarde. Você viu que a gente já corta os convidados, já faz Tarde. aquela coisa tarde. O sotaque não tem jeito, não tem o que fazer, né, com ele. Carol, nós estamos vivendo uma época de inflação que meio que atrapalhou o planejamento de todo mundo, né? Os custos aumentaram e tudo mais. E aí, tava vendo os seus sites, os livros que você trabalhou, você tem. Uhum. Um deles fala que você tem que da organização das suas finanças para depois começar a trabalhar com o dinheiro, né? Fazer o dinheiro render. Isso aí. Explica um pouquinho, o que um trabalhador brasileiro hoje que está olhando para o mercado assustado pode fazer? Por onde que ele tem que começar? Vamos falar assim. Vamos lá. Evandro, muito boa a sua pergunta e a sua colocação, porque a gente vive num país que, infelizmente, a gente não tem educação financeira de base, né? Digamos assim. Pouquíssimas pessoas têm em casa, né? Pais, mães, avós, enfim, que ensinam a cuidar das finanças, né? A lidar com o dinheiro. Geralmente, o que a gente tem? A gente tem uma cultura no Brasil de dinheiro é sujo, né? Quantas vezes a gente ouviu, né, quando a gente era criança, não sei vocês, mas a gente ouve assim, vai lavar a mão, moleque, pegou em dinheiro, dinheiro é sujo, vai lavar a mão. E eu não tô falando aqui do dinheiro em espécie, né, mas da concepção do que é o dinheiro e do que o dinheiro representa nas nossas vidas. Então, culturalmente, o Brasil, ele tem essa tendência a tratar o dinheiro como algo sujo, tratar pessoas que têm muito dinheiro, pessoas mais ricas e etc., como se fossem bandidos, né? Então, essa cultura que a gente tem, infelizmente, ela reflete na nossa vida financeira. Como assim, Carol? Se eu lido com o dinheiro de uma forma negativa, como algo pejorativo, como algo que é muito difícil, né? Dinheiro não dá em árvore, você acha que dinheiro é feito de barro e etc. Esse tipo de senso comum, né? Que a gente ouve muito e a gente às vezes até repete. Quando a gente lida com o dinheiro dessa forma, a tendência é que a gente não saiba lidar de fato com o dinheiro e que a gente se enrole na nossa vida financeira como um todo. Quando eu fiz uma transição de carreira, e depois a gente pode até falar dela, se vocês quiserem, mas eu percebi que essa era uma prática muito comum.
né, das pessoas em geral. Eu observava entre as minhas amigas, entre as minhas alunas, muita dificuldade com relação a isso. Eu pensei, cara, o que eu posso fazer para contribuir, né, de fato, com a educação financeira no Brasil? E às vezes a gente começa fazendo um trabalho de formiguinha, né? E depois a gente vai crescendo isso, vai tomando forma e vai vendo resultados, inclusive. Então eu comecei a pensar o que eu posso fazer. Eu comecei com um blog lá em 2018, bem rústico, bem nada a ver, a pessoa que do direito que se mete a mexer com tecnologia, né? Ou seja, catástrofe. Eu fui no Wix para tentar fazer um blog, deu certo, a ideia era boa, eu consegui atingir o meu objetivo, que era escrever e passar essa mensagem para mais pessoas, né? E aí eu comecei a organizar isso e se tornou um livro lá em 2020, foi o segundo livro publicado, Guia Prático para Organizar as Finanças e Começar a Investir. Por que a gente vai nessa sequência, Evandro, respondendo agora a sua pergunta? Porque não tem como a gente construir em cima de um terreno sujo e cheio de entulho. Então, primeiro eu preciso limpar esse terreno. E o que seria esse terreno? As minhas finanças, organizar se eu tenho dívidas, né? Se eu tenho dívidas, eu tenho que planilhar, descobrir meios de quitar essas dívidas. Às vezes a gente pode fazer ligações para financeira, cartão de crédito e etc., para negociar essa dívida, para tentar pagar menos juros, né? E depois que o terreno estiver limpo, eu vou começar a construir a minha casa, que seria os meus investimentos. Então, primeiro eu limpo o terreno para depois eu começar a construir. Então, primeiro eu organizo as minhas finanças, eu coloco tudo no papel, eu tenho que saber exatamente quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu separo por mês para poder investir. E aqui, gente, eu não estou falando de milhões de reais. Ninguém começa assim. A gente começa com pouco mesmo, sabe? Separando ali 30, 40, 50 reais por mês e colocando em investimentos e vendo esse bolinho crescer, entende? Então, a gente vai começando de pouquinho e vai entendendo primeiro. Eu acho que o primeiro passo é buscar conhecimento, para depois a gente começar a investir. Então, é isso, organiza as finanças, limpa o terreno, para depois começar a construir, para depois começar a investir. Então, basicamente é isso. Não, certo isso. Inclusive, eu penso assim, tô com uma batalha com meu filho, ele descobriu jogos eletrônicos, né? Então ele chega, pai, preciso de 100 reais para comprar Roblox. Comprar Roblox para comprar roupa. Meu, não faz sentido pra mim você gastar 100 reais em roupinha de jogo, né? Aham. Mas, assim, é difícil você explicar pra ele. Posso te ajudar? Pode. Posso te dar uma dica? Vou fazer o que a minha mãe fez comigo. Olha só. Determinadas tarefas em casa, você pode... Que idade ele tem? Desculpa, 10? 10 anos. 10 anos, né? Determinadas tarefas, assim, de casa mesmo. Casa, tipo, arrumar a cama dele, organizar os brinquedos, ou o material de escola, ou levar o lixo para fora, ou passear com o cachorro, qualquer coisa. Você coloca isso numa planilha. Minha mãe fazia, a planilha era atrás da porta do quarto dela. Ela pegou uma cartolina, fez uma planilha e colocou determinadas atividades. Cada atividade tinha uma pontuação. Então, se eu determinado dia fizesse aquelas atividades propostas por ela, fiz as minhas tarefas em dia, tomei banho, tipo isso, né? Tomei banho certinho, sei lá, limpei o meu sapato, qualquer coisa, são atividades domésticas. Eu ganhava estrelas. E essas estrelas, ao final do mês, se transformavam em dinheiro. Então, era a minha mesada. Só que eu tinha que fazer algo para merecer essa mesada. Não era simplesmente, pega aqui 50 reais ou 100 reais, não. Eu tinha as tarefas domésticas e eu, ao mesmo tempo em que aprendia a ser mais organizada, mais disciplinada, eu aprendia também que o fruto do meu trabalho, apesar de ser bem pouco, né, mas para uma criança é legal você ter esse senso de direção de vida doméstica, ao final do mês me rendia dinheiro. E eu conseguia fazer coisas com esse dinheiro. Então, eu consegui, desde cedo, planejar minha vida financeira. Olha só, era pouco,
era uma mesada de uma criança, mas me mostrou o valor do dinheiro, o valor do trabalho, e a partir disso eu comecei a me planejar para poder comprar as minhas coisas. Então, é uma dica, viu, Evandro? E você pode começar a adaptar aí na sua casa. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser um desafio muito grande para o seu filho, e ele vai querer sim fazer todas as atividades para no final do mês ele ter esse dinheiro para comprar as coisinhas dos jogos dele. Legal. Só uma coisa, minha mãe também fazia isso comigo. Só que ela botava o chinelo. Se não fizer, vai levar chinelada. Não, mas eu apanhei bastante também, até chegar nesse nível aí. Quem nunca? Se você nasceu antes da década de 90, você não apanhou, você é um privilegiado sim. É verdade. É verdade. Comigo foi assim, se não tivesse nota boa, apanhava. Não tinha estrelinha não, com nota boa não. É, né? É isso aí. Não, eu ia falar, vou fazer isso aí, vou marcar lá pra mandar pra você, você vai ver. Manda. E outra coisa, eu vi uma entrevista uma vez, você falou do aspecto negativo do dinheiro, né? Parece que pobre tem orgulho da pobreza, e se o cara ganha 5 contos por mês, ele não fala quanto que ele ganha pra ninguém, né? Exato. É um negócio... É esquisito, né? Mas se a gente para pensar, assim, nos maiores filósofos, eu diria, talvez, né, contemporâneos, ou nos maiores escritores com relação à mudança de mentalidade, a autoconhecimento, essa coisa toda que, infelizmente, se tornou tão banal através da figura do coach, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. Lá fora é mais respeitada a profissão, aqui ficou meio banalizada com relação a isso. Mas se a gente for parar para pensar, a riqueza, ela começa na mente, né? E aí depois é que você materializa isso. E não é balela, porque eu já tive situações em que antes eu trabalhava num órgão público e tinha uma pessoa que estava no degrau mais baixo, digamos assim, da hierarquia, né, daquele órgão, e eu tinha, ao mesmo tempo, né, e aqui fazendo um comparativo, uma pessoa com o grau mais alto de hierarquia naquele órgão. O que acontecia? E eu via, né, a mentalidade, ela é imprescindível. Essa pessoa que ganhava menos, mas ela tinha uma mentalidade tão rica, ela conseguia mais coisas do que essa pessoa com um alto cargo, né, com um alto contra-cheque no final do mês, naquele órgão. Essa pessoa de renda mais baixa, digamos assim, ela fazia uma renda extra, ela tinha outros dois, digamos assim, outras 2 fontes de renda, ela conseguiu comprar 2 casas, uma casa era de aluguel, a outra era que ela morava, ela todos os anos ela mudava o carro dela, ela conseguia trocar o carro, e essa pessoa de alto cargo, alto salário, alto contra-cheque, ficava de cara, ficava incrédula, olhando para essa outra mulher e falando assim, cara, como que ela consegue isso? Então, não é o quanto você ganha, é como você lida com o seu dinheiro e começa na sua mente. Não tem como a gente primeiro, eu vou querer ser rico. Sim, só que aí você tá vibrando na escassez, né? Meu dinheiro vai acabar, meu Deus, se eu começar a investir, nossa, investimento é loteria, bolsa de valores é cassino, sabe? Esse tipo de coisa que foi implantada, né, na nossa sociedade e que reverbera até hoje. Aí, por exemplo, bolsa de valores, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas dizem assim, Carol, mas eu não sou rica para poder começar a investir na bolsa, sabe? Então, assim, por quê? Por que você tem essa mentalidade de achar que só pessoas muito ricas investem na bolsa? Que na verdade é o contrário. A acessibilidade é muito alta. Você tem empresas de alto valor com baixo preço, né? Acesso ali baixo, digamos assim, sei lá, 16, 12, 8 reais, enfim, cada ação. Mas por quê? Que culturalmente na nossa sociedade é tido como uma pessoa que investe na bolsa de valores é extremamente rica, ou tem que ser rica para começar a investir. Então é o contrário, você tem que investir para se tornar rica. Então o caminho é o inverso. Lá atrás, em 1970, por ali, o acesso à bolsa era muito caro, literalmente, né? Os homens que, claro, não
não há que se falar de mulheres operando naquela época, mas os homens que tinham acesso ali ao floor, né, ao piso de negociações na bolsa, eles tinham que ter ali o equivalente a R$1 milhão para ingressar, né, para ter acesso, digamos assim, a uma cadeira ali para negociar. E, obviamente, um patrimônio muito maior do que isso para poder investir, operar, né? Então, realmente, de lá para cá, as coisas mudaram muito, né? O pregão que era viva voz, ele se tornou um pregão eletrônico. Qualquer pessoa com um smartphone, ela consegue ter acesso às empresas listadas em bolsa, consegue comprar e vender, enfim, tudo mudou. Mas o que não mudou? A nossa mentalidade. Hoje a gente tem 72%, se não me engano, 72% da população brasileira está endividada. E as maiores dívidas são em cartão de crédito. Então, por que não, primeiro, organizar as finanças, se planejar para comprar algo, guardar dinheiro para comprar algo? Por que não fazer isso ao invés de não ter o dinheiro, ter um crédito e usar muito mal esse crédito, parcelando coisas que você não vai conseguir pagar, devendo cartão de crédito, os juros do cartão de crédito são muito abusivos, né? Então, é um caminho que eu não entendo o motivo. Entendo às vezes, mas assim, eu não consigo entender como é tão simples a gente pensar em organização financeira e, ao mesmo tempo, o que a gente vê na maioria da população brasileira é que o caminho inverso é o mais fácil, é o mais escolhido, digamos assim, né? Primeiro você se endivida todinho, para depois você parar para pensar, meu Deus, como é que eu lido com dinheiro? Ou eu não sei lidar com dinheiro. Então, mais ou menos por aí. Isso que você colocou da questão de essa imagem de bolsa de valores, eu acho que passa muito pelos filmes, não é isso não? Porque os filmes sempre colocam aquela imagem de que o cara já tem um patrimônio. Exatamente. E aí o pessoal, por exemplo, aquele cara que tem que acordar cedo, pegar ônibus, bater cartão, ele acha que aquilo é um outro planeta, que aquilo jamais vai pertencer ao mundo dele. Tô errado? Não, tá certinho. E assim, o que a gente vê, né? Historicamente, assim, como eu contei para vocês aqui, o acesso realmente era muito difícil. Mas hoje, e hoje eu falo, sei lá, a partir de 2009, por exemplo, o acesso é muito mais fácil. E se você tem um celular, que eu acho que hoje, quem não tem um smartphone, né? É difícil achar uma pessoa que não tenha um smartphone. Todas as pessoas, principalmente se você está inserido no mercado de trabalho, ou se você tem algum tipo de empreendimento, ou se você, sei lá, vende algo no sinal, ou algo do tipo, você tem um smartphone. Hoje todas as pessoas estão conectadas. É muito simples o acesso. Então você precisa basicamente abrir uma conta numa corretora de valores, colocar o seu dinheiro lá. Você pode começar com pouco, como eu falei, sei lá, bota R$100 para começar. E a partir dali você tem um universo de possibilidades. Você tem todos os produtos financeiros da maioria dos bancos, né? E por isso que a gente é contra você investir através do bancão, né? Aqueles bancões que a gente vê aqui no Brasil, que dominam ainda o Brasil, com altas taxas, com a figura do gerente, né? Te recomendando investimentos. Mas por que a gente não gosta disso? Porque o que eu prego é a liberdade. Então quando você tem acesso à corretora de valores, você tem a liberdade de escolher os investimentos que você quiser, o prazo que você quiser, a instituição financeira que você quiser. Então fica muito mais fácil o acesso. Imagina você fazer isso na palma da sua mão. Então, se a pessoa ela tem acesso ao smartphone, se ela sabe navegar pela internet, se ela sabe baixar um aplicativo e mexer num aplicativo, e os aplicativos das corretoras de valores, eles são muito intuitivos, são muito simples de mexer, né? Eu já fiz várias aulas assim, explicando porque às vezes as pessoas têm medo, né? E o medo, ele vem de não saber o que você está fazendo, né? O medo do desconhecido. A partir do momento que você toma conhecimento daquilo, começa a mexer e vê que é muito simples, a coisa flui. Então, daí para frente é só você organizar a sua carteira conforme o seu perfil e etc, para ingressar nesse universo. Então, são duas barreiras que a gente precisa quebrar, né? Primeiro é a barreira da acessibilidade, dizendo que sim, é para todo mundo. E segundo, a barreira da
de entrada, né? O capital que você precisa para começar. E ele pode ser muito pequeno, né? Basta você querer. Não precisa necessariamente ter milhões aí para começar, não. Pelo contrário. Alexandre. Não, eu queria saber, isso que ela falou aí, tirando a parte do cartão de crédito, que eu não tenho, não quero ter, como é que eu começo? Não, isso que ela falou tá tudo certo, eu sou esse aí. Eu tenho medo do dinheiro, medo de perder dinheiro e não quero errar no investimento, né? Porque medo de perder dinheiro. Eu não tenho investimentos, eu tenho gastamentos. Beleza. E aí, como é que eu faço para começar? Assim, seguramente, pé no chão, tranquilo. Seguramente, pé no chão e tranquilo. Alexandre, quando você abre a sua conta na corretora, existe um cadastro. Como você vai fazer em qualquer loja, sei lá, que você vai comprar, né? Um cadastro normal, você vai colocar seu nome, CPF, vai mandar um RG, né? Um comprovante de endereço, aquelas coisas básicas, assim. E aí vai existir um cadastro chamado Suitability, que ele é um cadastro de perfil. Você vai verificar, conforme nas respostas que você der às perguntas que a corretora te faz, você vai descobrir qual é o seu perfil de investidor. Você já me falou, e pelo pouco que você me falou, eu sei que o seu perfil é extremamente conservador. Ou seja, você não tem apetite ao risco, né? Tô errada? É medo de perder. Exatamente. Exatamente, não quero ter risco. Medo de perder. Onde você guarda seu dinheiro hoje, Alexandre? No banco, mas é pouco dinheiro, né? Não chega mais para manter as contas mesmo. Olha só, eu não tenho dívida, mas também não tenho lucro, também não tenho dívida, tá no 0 a 0 sempre. Beleza, mas você deixa o pouco que você tem, você deixa na conta corrente ou você põe numa poupança? Não, conta corrente. Tá, você tá perdendo dinheiro, cara. Entende? Então, assim, eu sei o medo disso. de perder já tá te fazendo perder dinheiro, né? Eu sei disso. Eu não tô te julgando, não, pelo contrário. Não, eu sei, tá tranquilo. Só você quero fez uma leitura perfeita. Fazer o diagnóstico para eu te ajudar. E eu tenho certeza que amanhã cedo você já vai tomar esse passo que eu vou te dar hoje, tá? Beleza, obrigado. Você vai abrir a conta na corretora, vai responder esse perfil, esse Suitability, esse cadastro. Você vai descobrir qual é o seu perfil. Provavelmente o seu perfil vai ser conservador. Com base no seu perfil, a própria corretora, ela pode te indicar investimentos para você fazer. Pode. Só que todos com base no seu perfil. Ela não vai te indicar, por exemplo, um fundo de ações. Ela não vai te indicar ações para você comprar. Por quê? Porque é renda variável. E renda variável varia, né? Eu poderia falar vareia aqui, né? Para brincar, mas enfim. Varia. Às vezes a pessoa tá me conhecendo agora já vai me xingar, né? Renda variável varia. Então, com o perfil conservador, você não está apto a correr esse risco, tá? Porque quando a gente fala de correr risco, é que, como a renda variável varia, existe oscilação de preço. Então, o preço que hoje está 12, pode estar amanhã 14, mas também pode estar 9. Isso é renda variável. Como você tem um perfil conservador, você vai começar por investimentos que não oscilem tanto. Vou te dar uma dica aqui, agora, uma dica de milhões, tá? A dica de milhões para você começar a investir no mercado brasileiro é através de títulos do Tesouro Direto, títulos públicos, tá? Então você vai. O que é um investimento para quem está nos ouvindo e não sabe absolutamente nada? Vou falar aqui de uma forma bem simples. Investimento. Quando você investe o seu dinheiro, você empresta o seu dinheiro para uma determinada instituição e essa instituição vai te pagar como forma de retribuição a esse empréstimo, vai te pagar juros, tá? Então, é o extremo oposto da dívida. Porque na dívida, você pega um crédito, usa aquele crédito de maneira porca, digamos assim, né? De maneira feia, você fica devendo e aí você tem que pagar juros para essa instituição financeira. O investimento é o contrário disso. Você pega o seu dinheiro e empresta para uma instituição e essa instituição vai te pagar juros de volta. No caso do Tesouro Direto, você empresta para o governo, para o Estado, tá? Então, os títulos públicos, eles financiam o governo, financiam as obras do Estado. E tinha um professor, né, de Ciência Política e Teoria do Estado, que ele dizia assim, o Estado nunca quebra. E a gente nunca viu isso acontecer realmente, né? Então, o Estado nunca quebra. Então, hoje é um dos
dos investimentos mais seguros, justamente para quem, como o Alexandre, tem medo de perder dinheiro. Então, o que você faz? Investe em títulos públicos, investimentos mais seguros, aqueles que você já sabe basicamente qual vai ser o seu retorno, aqueles que não vão oscilar tanto assim em termos de preço, tá? Então, para todos os gostos, existem diferentes investimentos. Tá bom, Alexandre? Perfeito. Mas, Carol, dentro desse exemplo... Desculpa, Alexandre, desculpa. Não, tô agradecendo ela que, eu vou entrar agora nisso aí, depois de fechar a live. Abriu a cabecinha, Alexandre? Eu preciso de um start, né? Você apertou o botão, vambora. Pronto, cara. Você vai ter... você falou assim, às vezes eu fico ali no 0 a 0 e tal, não sei o quê. Ok, mas R$40 não é possível que não sobre, Alexandre. Tenho certeza. Sobra. Eu sei que você tá brincando, assim, mas assim, sobra. E mesmo que seja pouco, e quando eu falo pouco, é quanto? R$30, R$40, você começa a investir, sabe? O mês que vem, você já vai olhar assim e falar, cara, esse mês eu vou dobrar, vou colocar R$80, não vai ser 40 mais. Aí no terceiro mês, quando você tá vendo ali seu dinheiro crescendo, e é pouquinho, né? Porque você colocou pouquinho, então ele vai crescer pouquinho, é proporcional, mas aí você já vai começar a pensar, cara, eu posso fazer algo, o que eu sei fazer, eu posso monetizar esse meu conhecimento, e criar uma segunda fonte de renda ou algo do tipo, né? Entende? Então, assim, você vai dar uma mentoria para pessoas que não sabem fazer podcast. Aí, olha só que legal isso. Aí as pessoas vão começar a te procurar. Se você oferece seu serviço, as pessoas vão começar a te procurar. Aquele dinheiro que você tirar dessa mentoria de pessoas que querem aprender a fazer podcast, você já vai ter como uma renda extra que não estava prevista no seu orçamento, portanto, você não vai gastar. O que você vai fazer? Investir. Então, a cabeça tem que ser essa. Mas investir só por investir também não é muito legal. O que você tem que fazer? Estipular objetivos, tá? Nem que seja objetivo financeiro. Sei lá, daqui 6 meses eu quero ter R$10 mil investidos. Daqui 1 ano eu quero viajar para as Ilhas Maldivas. Sabe, esse tipo de coisa, eu tô falando assim, né, bem aleatório, assim, o negócio, mas conforme a sua realidade, ou sei lá, eu preciso trocar a minha cama, eu quero comprar uma cama nova, quanto ela custa? Tá, quando eu vou querer comprar? Tal época, ok, daqui pra lá eu vou começar a investir meu dinheiro para ele se multiplicar, para eu comprar minha cama à vista, ainda ganhar um descontão, porque se você for na loja comprar à vista, em dinheiro principalmente, né, o Pix, você ganha desconto 5, 10, 15%, entendeu? E aí você faz o quê? A roda do dinheiro trabalhar por você. É um ciclo vicioso e virtuoso, né? Legal, show. Entendi, perfeito. Gostei. Toquei. Não, Nossa, fugiu o raciocínio, gente. Desculpa. Maconha faz isso. Ele já tá pensando em investimentos. Eu fico usando maconha, né? Ele faz isso não, cara. Não. Ele nem compartilha. Nem compartilha. Nossa. O que? A maconha ou o investimento? Melhor deixar pra lá. Não vamos esclarecer esse ponto. Não, melhor ficar na dúvida. Não, eu ia falar assim, por exemplo, justamente a questão de planejar o futuro. Eu sou funcionário público e eu tive um baque muito grande com a reforma da Previdência. Não porque o tempo de contribuição, ou a taxa de contribuição que ele paga, já sabia que ia aumentar, né? Mas ele acabou no Estado com as incorporações. Então eu tenho um salário comissionado e não vou aposentar com esse salário comissionado. Sim. Aposentar com menos. E aí eu tenho que pensar numa maneira de como meu futuro vai... Eu vou continuar mantendo meu padrão de vida, né? E eu, porcamente, tenho Previdência do Banco do Brasil. Uhum. E tem, assim, você indica, eu vou me aposentar daqui 25, 30 anos. Como que eu posso começar a trabalhar? E falar do day trader que você faz também, eu acho. É uma pessoa que não tem tempo para ficar olhando a tela do computador, não consegue essa cultura. Ele apelaria para os fundos inicialmente. Como que você recomendaria para esse tipo de pessoa? Tá, que não tem o perfil de ficar na tela, olho na tela, né? Isso. Bom, primeira coisa, para operar day trade, a gente precisa ter o famoso tempo, né?
tanto o tempo de tela para você aprender como é que funciona o mercado, a atividade, os ativos que você vai operar e etc., quanto o tempo que você vai precisar necessariamente todos os dias, né? Porque é uma atividade diária, day trade. Você vende ou compra ou vende dentro do mesmo dia. Então, é uma atividade que exige tempo. Se você não tem tempo, não é a indicada para você. Você pode operar na Bolsa de Valores em tempos distintos, em prazos distintos, como, por exemplo, o swing trade ou position trade. O swing trade, falando aqui de ações, tá? O swing trade, ele varia, né, para mais de um dia, ele passa de um dia, geralmente, às vezes vai até semanas, né? E o position trade é um tempo mais longo, que varia até um ano. Então, você compra determinado ativo e espera até chegar. Eu trabalho com análise técnica, né, análise gráfica, então a gente tem ponto de entrada, então eu vou dar o preço daquela ação, daquele ativo, o preço de entrada, que é o gatilho que a gente chama, tem alvo 1, alvo 2 e stop loss, ou seja, se chegar em determinado preço para baixo daquela sua entrada, você tem que parar a sua perda, né? Então é o stop loss. Então a gente coloca isso para pessoas geralmente que não têm esse tempo de ficar olhando para o gráfico todos os dias e várias horas por dia. Inclusive, a gente tem uma carteira recomendada que se chama carteira inteligente. Então, eu faço esse trabalho, digamos assim, né? Eu faço esse trabalho por você que quer estar exposto, né? Parte do seu capital em bolsa, mas não tem tempo e também, às vezes, não tem vontade de aprender a operar ali o day trade, etc. Então, eu já te dou ali mastigado na palma da sua mão qual é a ação, qual é o preço, onde você coloca seus alvos e etc. Agora, falando de aposentadoria de longo prazo, você pode começar fazendo aportes ali no Tesouro também, tá? Pensando ali daqui 20, 25 anos, e aí você faz aportes mensais. Inclusive, vou dar uma dica legal para quem quiser, entra no site do Tesouro Direto e dá para fazer simulações. Então, você começa a simular títulos e conforme os seus aportes mensais, quanto que você vai colocar, se vai ser 100, se vai ser 500, 1.000, não interessa. O valor que você quiser aportar todos os meses e quanto tempo ele vai render, né, o tempo desse título e etc. E a comparação entre os outros benchmarks, ou seja, as outras referências. Então, você compara com a poupança, você compara com CDB, com LCI, LCA. Então, é bem interessante e para quem quer ver aí mais no longo prazo, pode começar a pensar no Tesouro. E fundos também, tá? Por quê? Porque os fundos você delega, né, a administração da carteira desse fundo para um gestor. Então, ele vai fazer isso para você. Você faz seu aporte inicial ali e ele que resolve para lá como é que ele vai organizar esse fundo e as ações desse fundo. Basicamente é isso. Ô, Carol, é uma coisa. Pelo que eu entendi, quem atua no mercado financeiro, nem todo mundo enriquece, certo? Certo. Mas muita gente empobrece com isso, né? Quais são os riscos? Quais são os riscos que uma pessoa, por exemplo, do perfil do Alexandre, já que a gente já está pegando aqui, corre fazendo investimento? Tá, vou falar. Mercado financeiro, a ideia dele não é você enriquecer. O enriquecimento ele vem do trabalho, das suas fontes de renda. O mercado financeiro ele vai potencializar o seu patrimônio. Então, você pode ali ter rentabilidades muito boas com o seu patrimônio investido, tá? Então, parte do seu capital você vai investir. Parte do seu capital, se você for, sei lá, empresário, ou, enfim, você vai colocar no seu negócio e etc. Mas o mercado financeiro, ele existe para isso. Muitas pessoas, como você falou, né, empobrecem. Mas aí é que tá. Como essas pessoas entram, qual é a mentalidade delas, né, na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, e como elas empobrecem? A fórmula mágica, digamos assim, para o fracasso é justamente você... Ixi, caiu. Ei, Caiu. Carol caiu. Chama ela no WhatsApp lá, Velk. Ela pode usar o mesmo link, né? Sim, sim.
Tava com 44. A mesma mensagem ela retorna. Pô, cara, é impressionante. Ela falou exatamente o que eu sou, sem nunca ter falado comigo. Até a Maldivas, ela acertou. Impressionante. Impressionante. Incrível. Não é magia, é tecnologia. Pô, não é, cara? Gente, fechou aqui pra mim. Que rolou? A gente falou mal de você quando você saiu, tá? Depois você vê no episódio. Que horror. Que horror. Aqui Mas assim, saiu, já era. Mas o que aconteceu? Ficou preto aqui, saiu e... Enfim. Ah, você caiu. Caí, tá bom. Caí. Deu Me tilt. machuquei. Não me machuquei, voltei. Então, como eu estava dizendo, existem formas, sim, de você empobrecer. A primeira delas é entrar na onda aí dos gurus da internet, né? Que propagam de uma forma muito até criminosa, que é dinheiro fácil, né? Ah, eu vou operar day trade, coloque aqui R$100 e faça 1.000 por dia. Cara, daqui que você atinja essa consciência e esse nível de excelência para transformar R$100 em R$1.000 dentro do mesmo dia, demora muito tempo. É o que eu chamo de horas de bunda na cadeira, HBC. Então, muitas pessoas, elas vêm para o mercado financeiro com essa falsa promessa de ganhos rápidos. E isso quebra as pessoas, né? Então, não são os ativos, não é o mercado financeiro, não é a bolsa de valores que quebra o operador. Na verdade, é como ele chega e o que ele quer tirar do mercado, né? Então, uma forma mais fácil de você ficar muito pobre é você fazer isso. Colocar todo o seu capital em renda variável, por exemplo, que é uma das coisas que eu prego sobre consciência financeira. Eu falo, não, parte do seu capital tem que ser colocado em reserva financeira, parte do seu capital você pode sim colocar em renda variável. E para operar day trade é uma parcela mínima do capital. É aquela que não vai te machucar, é o dinheiro da pinga, é o que está sobrando, entendeu? Não é algo que você vá arriscar demais, justamente porque tem o risco de você ir a zero. Ou até ficar devendo, se for o caso. Não é nem ir a zero, é ficar devendo, tá? Então, são várias portas que você tem no mercado financeiro. Esse mês passado, por exemplo, de maio, a gente teve... Deixa eu só pegar aqui para não falar besteira. Mas no mês de maio a gente teve 32,23% de rentabilidade. Isso foi o desempenho da nossa carteira inteligente em ações brasileiras, tá? Então, assim, é muito legal a gente pensar nisso no longo prazo. Mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo e eu sei exatamente em quais ativos eu vou. Eu estou fazendo análise macroeconômica, eu estou vendo como que está o mundo, o que está acontecendo lá fora, o que pode implicar no Brasil. É meu papel profissional, né, como analista de investimentos, fazer isso. Então, quando eu recomendo uma ação, ou de compra, ou de venda que seja, eu faço isso com base na análise técnica e também na análise macroeconômica. Então, eu sei o que eu estou fazendo. É diferente da pessoa chegar do nada e ouvir o cara lá na padaria falando assim, nossa, é legal você comprar Magalu, porque tá num preço muito baixo. E entrar, pegar toda a sua poupança e colocar tudo num único ativo. Então, como eu sempre falo, né? Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta e nem todas as cestas no mesmo galinheiro. Então, basicamente é isso. Você não pode deixar tudo aí só no mesmo ativo ou só no mercado brasileiro, também tem isso, né? É legal a gente diversificar e lá fora o acesso hoje é muito, muito fácil. Acessar o mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Você tem acesso não só às empresas listadas lá, mas também às empresas mundiais, né? Então, realmente, eu acho que o conhecimento é a porta de entrada. Então, por exemplo, eu vim do serviço público e da iniciativa privada. Tem, inclusive, um amigo meu, que ele é juiz aqui do estado de Goiás, e ele diz assim, o serviço público ele fecha duas portas, da riqueza e da pobreza. Você nunca vai ser pobre, você nunca vai ser rico, a não ser que você faça algo diferente, né? E o que é o algo diferente? É a mentalidade, é você mudar a sua mentalidade e transformar isso em investimentos inteligentes para você.
Esse algo diferente eu já pensei outra coisa. E o Carol, só uma coisa, duas coisas na verdade. Como é que você tá de tempo aí? Você avisa a gente, tá, cara? Tá, eu tenho mais uns 15 minutinhos aí, de boa. Beleza, você avisa aí, senão a gente dando a falar aqui. A gente parece 3 lavadeiras. Quem foi agora? Ela de novo? Ela de novo, Ela deve torcer pro Vasco. Zé Peadeiro. Vamos perguntar isso quando ela voltar. Pelo jeito ela é de Brasília, de Goiás, deve ser Ela é flamenguista, né? nascida lá? O sotaque. Vou perguntar. Assim que ela voltar. Passou rápido os 15 minutos que ela falou que tinha. Tem 15 minutos, tchau. Foi 15 segundos. Passou. Perdeu. Perdeu, Playboy. Falar nisso, vou aproveitar pra ver quanto tá o jogo. Não precisa pode cortar, tá? Ó, Flamengo 1-1. E Palmeiras 0-0. Ai. Toma aí. Foi esse ano aí, cara? Você falando hoje de manhã. Falando o quê? Como é que você falou do Fortaleza? Você chamou o Fortaleza lá de... Fraqueza? O O Flamengo tem essa maneira de ressuscitar os outros, cara. Com 9 reservas. 8 reservas, só fez 2 pontos em... Agora fez 3 pontos em, sei lá, 30 disputados, fez 3. Acabou? Não sei, deve ter acabado, porque a live começou junto com o segundo tempo. Entendi. Tava 1-1. Tá em contato com ela aí, Velk? Tô mandando, é que o contato que eu tenho com ela é com e-mail, né? Ah, tá. Não tenho no Zap. Eu mandei aqui. Deixa eu ver, 1-1. E ela fala bem, cara. Ela fala muito bem, né, cara? Bem assim, claro, assim, transparente. Você entende tudo. Sim. Alexandre, uma notícia ruim, cara. Fala aí. Gol 47, gol do Fortaleza. Não é, cara. Pode ser que o time esteja querendo entregar o técnico também, eu não sei. Isso vai pro ar, não quero saber, não vou cortar. Não sou eu que tô no G23, né? G24, sei lá. A posição. É o último ano de pobreza nossa. Chega. Aí o cara foi pro Japão, né? Foi. Vai pro Japão. Porra, os caras da 777 estão falando no Jardine lá, velho. Os caras foi bom. Foi, Velk. Oi, desculpa, não entendi. Não, eu falei que o Flamengo o Palmeiras e Atlético Mineiro tá encerrado 0-0. O Flamengo tem mais uns 3 minutos pra empatar. Porra, mano, o Atlético e Palmeiras, você imagina que vai ser um puta jogaço, fica no 0-0. Oi, Carol. Gente, vocês estão me trollando, né? Não, pior que não. Não acredito. Eu só uma fui até coisa. olhar a internet aqui, ela tá muito boa, inclusive. Eu falei, não é possível, esses caras estão me trollando, eles me tiraram pra falar mal de mim de novo. Só uma coisa, rolou um papo aqui, a gente tá perguntando se você era vascaína, pra ficar caindo Não. toda hora, assim. Meu time nem ofende ninguém, é o Goiás, tá? Então não Nossa. ofende ninguém. Realmente. Não ofende ninguém mesmo. Ninguém fala mal, nada. Então vamos lá, você falou que você tinha 15 minutos aquela hora. Bora. E agora uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: isso pode ser meio equivalente a um vício em jogo? Por exemplo, eu tinha um colega que ele falava, ó, meu limite é 250, gordo. Ganhar ou perder por dia. Não interessa. Se eu ganhei 250, eu paro. Se eu perdi 250, eu paro. Uhum. Tem que ter esse tipo de vigilância mesmo? Sim, eu dei Esse 3. tipo de zelo? Porque Eu isso pode dei. virar um vício, não pode? Você Pode. vai ganhando, você fala assim, nossa, tô ganhando, não quero mais, e de repente no mesmo dia você pode vir a perder tudo, não é isso? Esses mesmos sentimentos de medo e ganância, inclusive tem um índice que a gente mede a volatilidade das ações através de um índice chamado medo e ganância. Esse mesmo medo e ganância que a gente vê tão comum, né, nos jogos, a gente pode ver também acontecer com operadores na bolsa, tá? Principalmente quem opera day trade. Então, é importantíssimo, né? Eu acho que isso eu falo em todas as minhas aulas de treinamento, mentoria, etc. Você ter muito bem delimitado o seu limite, né, de operações por dia, o quanto você está disposto a perder naquele dia e suas metas. Então, você estabelece metas, traça o seu plano
E você consegue organizar esses limites tanto na corretora quanto na própria plataforma operacional. Geralmente a gente que opera day trade, a gente precisa utilizar uma plataforma, né? Que a própria corretora disponibiliza também. Mas basicamente é isso. Se não cuidar, e o que é o se não cuidar, né? Emocional. Às vezes a pessoa ela vem para a bolsa, para operações de day trade, muito machucada ou sem saber lidar com dinheiro, tá? Então tudo isso reflete aqui. Se você só tem R$1.000, digamos, eu vou dar um exemplo prático. Se você só tem R$1.000 e com esse dinheiro você precisa pagar o condomínio do seu prédio no mês que vem. Aí você fala assim, não, vou pegar esses R$1.000 e eu vou transformar em R$5.000 e mês que vem eu já tenho o dinheiro do condomínio e ainda sobra 4 e não sei o quê. Cara, a chance de dar uma merda é muito grande. Por quê? Porque você pegou todo um dinheiro que tem uma pressão, que ele foi separado para fazer um pagamento de uma conta e você vai operar com ele na bolsa. Então, quando eu falo essa questão do dinheiro da pinga, o dinheiro que está sobrando, é real, é verdade. Você não pode levar para operações de day trade dinheiro que vai comprometer o seu orçamento no próximo mês, por exemplo. Então, você sempre vai separar aquele dinheiro que não vai te sobrar, que não vai te fazer falta, né? Que está sobrando, que você tem ali o apetite ao risco. Então, renda variável é isso. Você consegue controlar os seus riscos muito bem. Quando você coloca seus limites, você consegue controlar os seus riscos, mas ao mesmo tempo você está disposto também a perder. A chance de que isso se torne um vício é muito grande, desde que o operador ou a operadora não cuide das emoções e projete isso no mercado financeiro, tá? É um risco muito grande. A gente já teve casos de pessoas que chegaram dessa forma, tá? Então desacreditam no mercado, desacreditam que podem ganhar dinheiro, desacreditam delas mesmas, né? Até por conta dessas perdas muito grandes. Então, é realmente arriscado. Eu acho que quem tá no mercado financeiro com essa cabeça de fazer o seu capital se multiplicar e ter outras fontes de renda e etc., se dá muito bem, tá? Porque tem essa mentalidade de crescimento. Agora, quem vem para o mercado com a mentalidade de loteria, de cassino, de jogo de azar, porque não é jogo de azar, não é loteria, não é cassino. Existe uma análise a ser feita do mercado e etc. Então, dá para ganhar dinheiro? Dá. Mas dá para perder muito também. Então, o que vai determinar se você vai ganhar ou perder é exatamente essa consciência financeira. E esse exemplo que você deu aí do cara ter R$1.000 e tentar transformar em 5.000 no próximo mês, isso na prática pode acontecer ou não? Pode. É você mesmo? Fala de conseguir transformar os 1.000 em 5.000? Sim, em um mês. Às vezes até menos. Às vezes em até menos, tá? Se você manja dos Paranauê, realmente você consegue fazer isso acontecer. Mas o que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso na atividade é como em qualquer outra. Por exemplo, lá quando eu me formei, na época, os índices de reprovação na OAB eram altíssimos, tipo 95%. Beleza, o que determinou eu passar ou não passar na prova? A minha dedicação. Então, em qualquer atividade, um profissional de medicina, o que vai determinar se ele é um bom cirurgião ou não? As horas que ele se dedicou ali nos plantões, nas pesquisas, na residência dele e etc. Então, em qualquer atividade. O que não existe e o que a gente odeia é essa galera que prega que day trade é uma forma super simples, né? Muito fácil de ganhar dinheiro. É a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil, né? Essa frase é do Eduardo. E eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu fiz uma migração de carreira em 2018. Eu saí do serviço público, pedi minha exoneração em abril para viver o mercado, que eu já estava completamente apaixonada por renda variável. Eu era investidora só de renda fixa, né? E eu conheci a renda variável. Quando foi em novembro de 2018, foi quando eu criei o blog. Eu criei o blog e eu já estava completamente apaixonada. Eu não conseguia mais ir para a faculdade, porque eu era o Julius, né? Eu tinha 2 empregos. Tinha um público e um privado. E aí eu tinha 3 turnos de trabalho, cara. Eu trabalhava igual uma maluca. E não usufruía
do fruto do meu trabalho, justamente porque eu não tinha tempo, e eu queria ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, eu não tinha. Então foi por isso que eu fiz uma migração de carreira. Eu estava há 7 anos já no crime, trabalhava ali no Ministério Público, integrei o GAECO também, então eu passei por essas fases, eu precisei passar por isso para entender que não era o dinheiro, era sim o que me fazia feliz no processo de ganhar dinheiro, entende? E tem isso, porque no início da minha carreira eu era extremamente feliz com o que eu fazia. Amava ciências penais, fiz a minha especialização. Aí quando eu fui fazer o mestrado, eu já fui mudando de área, porque eu já não estava feliz no que eu estava fazendo. Aí eu fui lá, Direito e Negócios Internacionais, foi o meu mestrado. Aí o negócio já começou a tomar outra proporção, quando eu não via mais motivo de estar ali dentro. Então, quando você começa a pensar nessas formas, e eu via, por exemplo, mulheres que eram atendidas ali no final de semana, vítimas de violência doméstica, quando chegava no meio da semana, ela já ia lá e falava, não, contava outra história, não era isso não, né? Por quê? Elas não conseguiam se ver livres, né, daquele relacionamento abusivo, dos seus agressores, porque elas dependiam financeiramente deles. E digo mais, tinha mulheres ali que nem dependiam financeiramente, elas até trabalhavam, ganhavam salário, mas quem fazia toda a gestão do dinheiro delas eram o cara, o agressor, né? Não diria nem companheiro, mas agressor dela ali. Então, eram situações muito difíceis que eu via na prática e eu não podia fazer absolutamente nada, né? Então, eu queria um trabalho que me desse voz, eu queria um trabalho que eu pudesse alcançar mais pessoas e mudar a vida delas, né? Então, foi quando em novembro desse mesmo ano que eu fiz meu pedido de exoneração em abril, comecei a operar na Bolsa, aí eu tinha tempo para acompanhar o pregão ao vivo, e aí volto lá naquela pergunta do Evandro, né, sobre o tempo. Então, eu tinha tempo, antes eu não conseguia, eu ficava operando, treinando aos finais de semana, utilizando o replay de mercado. E aí, quando foi em novembro que eu criei o blog, quando foi logo em seguida, eu estava final de semestre na faculdade, eu não aguentava mais falar de direito penal, processo penal, prática de processo penal, núcleo de prática, não aguentava mais, porque eu estava completamente apaixonada pelo mercado financeiro, pelo universo aí das finanças, né? E aí, em janeiro, eu decidi pedir a minha demissão da faculdade. E aí, full time mercado financeiro a partir de 2019, e de lá para cá muita coisa aconteceu, eu fico muito feliz, assim, por eu ter tido coragem, né, e ter tido essa transição de carreira muito bem escalonada, porque foi muito bem escalonada. E a gente volta para a pergunta aí do Bruno, né? Tudo foi feito de forma muito pensada, organizada. Eu tinha uma reserva financeira, eu não fiz as coisas assim, na louca. Vou botar esse dinheiro aqui para ver o que vai dar, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Não é isso, cara. É você ter consciência de que o seu dinheiro ele tem que trabalhar por você, né? Então, onde eu vou empregá-lo para que ele trabalhe melhor enquanto eu estiver dormindo, né? E eu sempre brinco assim, é melhor que ele esteja trabalhando por mim em dólares, né? E aí mês que vem entra na minha conta dólares. Então, meu dinheiro está trabalhando muito bem por mim, obrigada. E me permitiu fazer essa transição de carreira e ter o que eu chamo hoje de escritório na mochila, que é eu ter o meu notebook e poder trabalhar de onde eu estiver. Eu preciso apenas de uma conexão com a internet. Ano passado, inclusive, eu passei mais tempo fora do Brasil do que aqui. Eu passei na Costa Rica, nos Estados Unidos e em Aruba, né, a maior parte do ano. E foi muito legal, porque o meu trabalho não parou, pelo contrário, né? Eu acho que intensificou e dá mais gás, assim, para a gente continuar. É justamente isso que eu gosto. E o mercado financeiro, ele me proporcionou essa liberdade geográfica, coisa que eu não tinha quando eu era servidora pública e professora universitária, né, em loco ali. Então, hoje eu continuo dando aula, porque é a minha paixão, minha primeira paixão, e aí eu consegui alinhar a minha paixão com a sala de aula, com a minha paixão com os gráficos. Pô, tirou uma onda legal com a nossa cara agora, hein? Por quê? Professora, né, cara? Professora. Aruba, e eu tô aqui em Santa Bárbara do Oeste. Não, eu tô em Brasília. Hoje eu tô em Brasília, mas ano mas passado não, foi a maior parte do tempo lá né? fora. Puta, que chato, hein? Coisa chata. Chato, cara, foi chato.
Mas você vê, né? Foi um processo de colheita. Para eu chegar ao ano passado, e eu só não fui em 2020 porque a gente teve o advento da pandemia, né? Mas até eu chegar no ano de 2021 para concretizar esse projeto, demorou tempo. Então é o tempo da colheita, o tempo do plantio e o tempo da colheita. Então não adianta você atropelar as coisas e querer, né? Como a galera aí quer ter resultados muito rápidos da noite para o dia. Então, da noite para o dia, para acontecer, pode demorar meses ou anos até. E tá tudo certo, né? A vida é assim, a vida é uma grande caixinha de surpresas. O que eu posso é me organizar para evitar tantas surpresas negativas, né? O legal de tudo que você colocou pra gente hoje aqui, que eu tive a impressão que é o seguinte: antes, eu não sei se os caras compartilham essa opinião, quem estiver ouvindo talvez compartilhe, é que era uma coisa muito ligada à sorte. Você tem que ter sorte. E, pelo contrário, o percentual de sorte no que você faz é o mesmo de que todo mundo com o trabalho que tem. É muito trabalho mesmo. Nota que você repetiu várias vezes trabalho. É trabalho, né? E tem aquela história, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Então, se a gente for levar a sorte por esse lado, cara, eu sou uma baita sortuda, porque eu estudo pra caralho. Não, então, mas as pessoas vinculam, às vezes, com a sorte. Você tem que dar sorte. É o acaso, né? O destino. Não é nada disso, né? A impressão que às vezes você tem de fora é essa. Trabalho árduo. É um trabalho que começa... E aí tem toda uma questão de rotina também, né? Eu tenho uma rotina pra isso. Eu acordo às 5h30, mas assim, é hábito bem antigo, eu sou atleta, então, agora não mais em competição, mas, né, antigamente era, e isso veio para minha vida, né, a questão da disciplina com a sua rotina de sono, o horário que você acorda, o que você come, como você se exercita, tudo isso também é ligado principalmente à atividade de day trade, e muitas pessoas não querem passar também por esse lado, assim, né? Não é só você cuidar de entender uma estratégia operacional, análise técnica e gráficos e etc. Não, você tem que entender que você é o operador por trás daquela tela, e se você não estiver bem, se o seu corpo, se a sua mente não estiver saudável, se a sua saúde física não estiver em dias, como que você vai lidar com uma atividade que demanda tanto das suas emoções? Então, é um tripé, né? Não adianta você cuidar só de um lado e deixar o outro descambado. Então, passa por isso também, e eu gosto sempre de mostrar, o que eu gosto de mostrar essa questão do estilo de vida, porque para mim faz muito sentido. Então, enquanto eu estou me organizando para cuidar da minha vida, da minha saúde, fazer alguma prática física e etc., eu também estou fazendo carinho nas minhas finanças, né? O meu dinheiro está sendo bem cuidado. Então, todas essas áreas, assim, quando você coloca um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, elas vão embora, né? E deixa a gente bem feliz depois. Eu já vou fazer minha última aqui, até porque eu tô falando pra cacete. Eu tinha curiosidade de saber o seguinte. Eu sei que você, quando você abre lá seu computador para você poder trabalhar, você tem acesso ao mundo. Sim. Tá? Você não trabalha restrita ao Brasil, por exemplo. Sim. Mas eu queria te perguntar o seguinte: até onde é bom e até onde é ruim toda essa insegurança política, vamos colocar assim, essa insegurança política que a gente vive hoje aqui no Brasil, para quem lida com ações. Porque, obviamente, tem coisas que as pessoas perdem dinheiro com isso, mas tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Eu tô certo nesse raciocínio ou eu tô errado? Sim, o que acontece? O que a gente vê por exemplo, a nossa bolsa, em dias de feriado nos Estados Unidos, a nossa bolsa parece assim um marasmo, né? Ela fica bem quietinha. Por quê? Porque o dinheiro só que a gente tem aqui no Brasil, ele não é tão grande para mexer muito, né? Para dar muita volatilidade, muita liquidez. Então, sim, tem liquidez, mas é bem menos do que em dias normais em que os Estados Unidos estão ativos, né? Não é feriado lá. E por que eu falo isso? Porque a nossa bolsa é muito pequena. É muito pequena se você comparar com uma ação apenas dos Estados Unidos, como a Apple, né? E aí você vê aí em valor de mercado que ela pode ser como a nossa bolsa. Então, o que você vê? Dinheiro gringo saindo. Quando existe um ano como a gente está vivendo agora, um ano de
instabilidade política, vai ter eleições, a nossa parte fiscal ela é uma bosta, ela é horrível, ninguém melhorou e etc., a gente vê dinheiro gringo saindo da nossa bolsa, tá? Então, os investidores, principalmente os investidores gringos e institucionais, eles observam bastante esse movimento. Para a gente, enquanto investidores, pessoas físicas, né? A gente também acompanha isso e, por exemplo, eu tenho esse cuidado de, em momentos de alta volatilidade, estresse no mercado, índice medo e ganância lá no medo extremo, por exemplo, a gente diminui a nossa exposição aqui no Brasil e aumenta a nossa exposição no mercado que tem uma economia mais sólida do que a nossa, numa moeda que é muito mais forte do que a nossa, como o dólar, por exemplo. Eu tenho estratégias na carteira de recorrência, ou seja, pagamento de dividendos em dólar. Então, tudo isso faz parte da consciência financeira. Então, tá pegando o negócio? Eu sei que no Brasil vai ser, daqui para o final do ano, a gente não sabe, tudo pode acontecer, né? É um país das possibilidades e das imprevisibilidades também. Então, eu tenho um pouco mais de cautela nesse período, sim, tá? E eu faço isso não só para mim, com a minha carteira pessoal, mas também com os meus clientes, né? E com as pessoas que assinam a carteira inteligente. Basicamente é isso. Alexandre, tem alguma pergunta? Não, fechou, tranquilo. Tenho, até para encerrar, tá? Eu acho que pelo que a gente pode ter conversado, a chave de tudo foi educação, né? Colher informações, se puder e tal. E aí, para você fazer com que você trabalha com informações para ensinar as pessoas? Eu tava vendo que tem curso seu sobre curso 3 e curso 4, uma coisa assim. Não, a gente tem vários cursos, assim, esses são só o que estão na vitrine da Mulher na Bolsa, mas eu sou sócia analista de uma outra empresa que se chama DNA Investimentos, que a gente também trabalha com treinamentos para quem quer operar day trade, swing trade, position, e tem o livro, né? Então, não falta material e nem formas de aprender. Tem as formas gratuitas também, que eu estou todos os dias, com exceção de sábado, eu estou no YouTube. Então o canal Mulher na Bolsa, ele visa isso, né? Tem playlists especiais para quem quer começar a investir, o próprio livro Mulher na Bolsa, tem uma mentoria que é exclusiva para mulheres, essa não está aberta agora, mas a gente vai abrir a turma no próximo mês, que se chama CEO do Próprio Dinheiro. É uma mentoria exclusiva para mulheres. Tem para quem quer começar a investir, tem curso para quem quer começar a operar na bolsa. Então, é uma gama de produtos, né? E eu fico muito feliz de falar disso, falo com bastante orgulho e sem falsa modéstia, porque foi construído com base nas dores das pessoas, né? Então, quando a pessoa chegava para mim com uma dúvida, eu transformava essa dúvida numa aula, num módulo do curso ou num curso em si. Então, isso foi muito legal para mim, essa minha migração da sala de aula tradicional para a sala de aula virtual, e me proporcionou muito mais liberdade também até de criação, né? De poder criar minha própria grade dos cursos e etc. E isso foi bem legal. Então, sempre respondendo às dores das pessoas. Carol, como eu me organizo financeiramente? Eu não sei como fazer isso. Não sabe? Então tá, vou escrever, vou colocar aqui, vou gravar uma aula, vou gravar um vídeo. Carol, como começar a investir? Eu tenho R$1.000, não sei como começar a investir. Aí eu fiz até isso. Como começar a investir com R$1.000? Até isso tem uma live que eu fiz desse jeito, assim. Então, basicamente era isso, é transformar o problema da pessoa em uma solução prática e simples, com uma linguagem acessível, né? Que não espante também as pessoas que estão chegando agora e despertem nelas o desejo de cuidar melhor do dinheiro e, de fato, começar a investir. O cara faz uma live lá de como ajudar o Vasco, por favor. Como ajudar o Vasco? Tá bom. Mais alguma coisa? Um bom tema. Não, eu quero agradecer aí, né, a aula, né, o incentivo aí, show de bola. Muito explicativo.
Obrigado aí, Carol. Obrigado mesmo, Carol. Obrigado pelo seu ensinamentos. E, cara, deixe seu recado final aí. Faça seu jabá agora, por favor. Eu vou fazer meu jabá. Não, gente, eu quero agradecer. Foi bem legal, apesar de ter caído aqui, né? Vocês me trollaram, mas... Foi muito legal. Se você estiver fora, a gente vai colocar nos cortes, no final. Eu fiquei muito feliz de participar e poder também contribuir, né, de certa forma, com vocês, né, e com os ouvintes do podcast Dementes, e quero convidá-los aí a também me acompanhar nas redes sociais, lá no canal do YouTube, Mulher na Bolsa. Tem também o Instagram, que é canal Mulher na Bolsa, porque eu tenho esse grande propósito aí de levar mais educação financeira, consciência financeira. Eu sempre falo que a Mulher na Bolsa é uma empresa que ensina a investir o seu dinheiro e recomenda investimentos inteligentes. Então, esse é o nosso propósito, a nossa missão. E também quero convidá-los aí, eu sei que tem muitos meninos assistindo ou ouvindo, né, o podcast. Convidem as mulheres da vida de vocês para também acompanharem, porque não existe nada mais gostoso do que uma mulher ser incentivada pelo cara, tá? Eu falo isso porque eu conheci os gráficos, a renda variável através do meu noivo, do Eduardo, ele que me despertou essa curiosidade. Então eu convido vocês a convidarem também as mulheres aí da vida de vocês, as esposas, namoradas, mães, irmãs, filhas, né, a conhecerem também meu trabalho, porque isso vai fazer com que elas comecem a despertar para esse universo também. Então, só quero agradecer. Muito obrigada, galera. Adorei passar esse tempinho aí com vocês. Cara, e uma coisa, onde pode encontrar seu livro? No próprio site, www.mulhernabolsa.com.br. Tem a versão física através do site, e na Amazon tem também a versão e-book, né? A versão digital. Sim. Tá certo, então. Carol, muitíssimo obrigado. Imagina. Velk, Alexandre, obrigado. Galera, vocês já sabem bem onde vai estar vai estar disponível nos principais agregadores de podcast, também vai estar no YouTube. Gente, muito obrigado. Bom final de domingo para vocês. Fomos. Valeu. Bons investimentos. Valeu. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.